Já faz uma semana que Adriano da Nóbrega foi morto em uma ação conjunta da Polícia do Rio de Janeiro com a Polícia da Bahia. Adriano da Nóbrega, caso você ainda não saiba, era considerado como chefe de uma milícia do Rio de Janeiro chamada Escritório do Crime, e ele fez parte do Batalhão de Operações Especiais da Polícia do Rio de Janeiro, o BOP. Adriano da Nóbrega, ele era um miliciano que tinha ligações muito próximas com a família de Jair Bolsonaro. Em 2005, o próprio Adriano foi homenageado por Flávio Bolsonaro. E ele, Adriano, tinha gerência dentro do gabinete do Flávio Bolsonaro na Lesp, enquanto Flávio era deputado estadual do estado do Rio de Janeiro. Nós precisamos lembrar também que havia uma gerência, como eu falei, do Adriano pelo intermédio do Fabrício Queiroz, o motorista que está no epicentro de todo o esquema da rachadinha que envolve o Flávio Bolsonaro. O Ministério Público até mesmo investiga uma possível conta vinculada a Adriano para que o dinheiro da rachadinha pudesse ser depositado nessa conta, o que mostraria uma ligação direta de dinheiro público sendo destinado para um miliciano, para alguém do crime organizado. Nós também precisamos lembrar que a esposa e a mãe do Adriano trabalharam diretamente no gabinete do Flávio Bolsonaro por intermédio de Fabrício Queiroz. Então ele era uma pessoa que tinha muitas informações e completou uma semana da morte de Adriano. E muitas pessoas estão falando de queima de arquivo. Naquele primeiro momento eu evitei falar sobre isso, porque é claro, tudo era muito novo, era muito recente, nós não tínhamos muitas informações a respeito da operação policial, de como foram feitos os disparos, e é necessário sempre ter uma certa calma e principalmente responsabilidade. Eu estou aqui para passar informações para vocês e eu preciso passar as informações conforme elas acabam chegando e com substância. Com a semana passando, novas informações, novos fatos acabaram vindo à tona e aí é possível praticamente, não vou dizer sacramentar, mas é praticamente certo que Adriano da Nóbrega foi sim executado. Houve uma possível queima de arquivo. E é muito, mas muito importante que você tenha na cabeça que Adriano da Nóbrega ele não era o miliciano de estimação de Bolsonaro. Então ele não, a vida de crime de Adriano não se resumia a uma possível ligação com a família de Bolsonaro. Adriano da Nóbrega era alguém que tinha uma influência muito maior. As informações que Adriano da Nóbrega tinha com ele eram muito maiores do que simplesmente uma ligação com a família de Bolsonaro. E muitas pessoas estão se perdendo nesse tipo de interpretação. Elas estão achando que ele era uma espécie de capanga de Bolsonaro. Bolsonaro pegava o telefone e ligava para ele e ele chegava com um chapéu, um charuto, como os capangas de desenhos animados ou de filmes, mas não é isso. Nós precisamos lembrar que Adriano, como chefe do Escritório do Crime, como sendo um miliciano, ele tinha muitas outras informações muito relevantes. Ele era o chefe de uma milícia, o antigo policial, um ex-policial. Então, as informações e a rede que ele poderia comandar e a rede de informações que ele tinha é muito grande. Por exemplo, Adriano da Nóbrega, como chefe do Escritório do Crime, foi um dos que possivelmente arquitetou a morte de Marielle Franco, a vereadora. Quem encomendou essa morte? Ele quis por si só matar Marielle Franco ou essa morte foi encomendada por outras pessoas? Quem são aqueles que encomendaram a morte de Marielle Franco? Outra coisa, como alguém da milícia, talvez o Ministério Público pudesse estar envolvido. A própria polícia do estado do Rio de Janeiro também poderia estar envolvida com Adriano. Ou outros políticos que não só Bolsonaro. Então muitas outras pessoas também poderiam estar interessadas com a execução de Adriano, porque dessa forma as informações que ele acabariam indo para o túmulo junto com ele. Nós também temos que lembrar que Adriano aparentemente estava treinando, estava começando a organizar o Escritório do Crime no estado da Bahia. Então isso também poderia envolver autoridades do estado da Bahia. Então as informações que ele tinha eram informações muito, mas muito grandes, informações muito importantes. Eram respostas para várias perguntas que estão pairando, que nós temos dúvidas. Então, a morte dele interessava a muitas pessoas e não só a Bolsonaro. Então é por isso que você precisa tomar muito cuidado para evitar um pensamento que limite a ligação de Adriano somente com Bolsonaro. E até mesmo algumas pessoas podem estar achando que Bolsonaro mandou executar Adriano.
Isso pode ter ocorrido? Pode ter ocorrido. Mas a execução de Adriano pode ter sido encomendada, sido pedida por outras pessoas, que não somente por Bolsonaro. E por que eu estou falando de execução? Porque, como eu falei, quando saiu a notícia da morte de Adriano, era necessário termos responsabilidade e muito cuidado na hora de noticiar esse assunto a respeito de uma possível queima de arquivo. Mas com o passar da semana, novas informações foram chegando. A revista Veja chamou um legista para analisar as fotos do corpo de Adriano. E pelo que o legista falou, o disparo de Adriano, o disparo que matou Adriano, que atingiu o peito de Adriano, ele foi realizado a uma distância ali por volta de 40 centímetros. E depois tem um outro tiro que pegou na lateral de Adriano e possivelmente esse tiro foi dado com Adriano com os braços para cima. Aí a situação ela é um pouco diferente, nós temos ainda uma dúvida. Adriano ele estava com os braços para cima porque ele estava rendido, ou depois do primeiro tiro que atingiu o tórax, ele caiu com os braços para cima e aí ele tomou o segundo disparo. Nós não sabemos essa informação, as ordens dos disparos podem ter sido diferentes. Depois, um novo legista, o legista que de fato fez a autópsia no corpo de Adriano, ele disse que o disparo ocorreu a 1,5 metro, pelo menos 1,5 metro, o disparo que atingiu o tórax de Adriano. Então, aparentemente, tudo começa a crer que houve sim, de fato, uma execução. E o próprio presidente Jair Bolsonaro corrobora com isso. Ele falou recentemente, em uma entrevista no dia de ontem, que Adriano ele foi sim executado. Então todos estão falando, a polícia da Bahia ela está descartando a hipótese de execução. É claro que ela precisa fazer isso, porque se de fato for confirmado que houve uma execução por parte da polícia da Bahia, isso acaba levantando ainda mais suspeitas, porque foi uma operação completamente equivocada. Adriano estava numa área rural, ele estava completamente cercado, estava sozinho aparentemente, e ele sabia muito bem como reagir a esse tipo de situação, porque ele foi um soldado do BOPE, ele fez parte do batalhão especial, então ele sabia como a polícia iria agir. Então era só cercar e esperar passar o tempo. O cerco já estava estabelecido, uma hora ou outra Adriano iria se render, mas a polícia acabou executando. E aí nós temos a fala de Bolsonaro, que é uma fala um pouco esquisita. Bolsonaro diz que a morte do miliciano na Bahia é provável execução sumária, e aí o que ele aconteceu? Ele respondeu a críticas do governador da Bahia após ter responsabilizado a PM do estado pela morte do capitão. E ele falou, quem matou o Adriano, quem executou o Adriano, quem matou o Adriano, foi a PM da Bahia, a polícia da Bahia, ou seja, a polícia do PT. Então o Bolsonaro jogou a culpa da execução de Adriano para cima de Rui Costa, para cima do PT. E isso, claro, é muito estranho. Por que que Bolsonaro está falando em execução? Está falando em uma possível queima de arquivo. A hipótese que eu levanto para isso é para tentar confundir. Ao falar que Adriano foi executado pela polícia da Bahia e jogar a culpa da morte de Adriano em cima do governador Rui Costa, Bolsonaro lança também uma dúvida para cima do governador. Ou seja, por que a polícia da Bahia quis matar Adriano? Será que Adriano tinha alguma informação a respeito de Rui Costa? Será que Adriano tinha alguma informação que pudesse acabar corrompendo, acabar comprometendo a polícia do estado da Bahia? Então essa é uma dúvida que Bolsonaro conseguiu levantar. Acabou, não que ele tenha tirado o dele da reta, não que ele tenha conseguido acabar com todas as suspeitas, mas ao falar isso, Bolsonaro joga de um modo muito inteligente e divide as suspeitas. Quando ele fala que a culpa também é do governador, que a culpa é da polícia da Bahia, ele dá a entender, e dizendo que foi uma execução, ele dá a entender que a polícia da Bahia que teve o interesse em executar Adriano, porque ele tinha informações que poderia comprometer a própria polícia do estado da Bahia. Foi uma jogada de Bolsonaro que nós podemos dizer assim inteligente, porque ele divide a atenção, porque muitas suspeitas, muitas dúvidas, muitas perguntas começaram a pairar no ar com a morte do miliciano. Mas o que nós precisamos lembrar, mais uma vez, antes de encerrar o vídeo, é que Adriano não só servia a Bolsonaro, ele tinha muitas outras informações, além das informações de Bolsonaro, da família, do Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz e o assassinato de Marielle Franco. Ele tinha várias outras informações e ele vivo poderia desbaratinar toda uma rede de corrupção envolvendo várias autoridades, por que não entidades do Estado, Ministério Público, Polícia do Rio de Janeiro, Polícia da Bahia e até mesmo políticos.
Então, a morte de Adriano interessava a muitas pessoas. Então, não pense que Bolsonaro mandou Adriano ser executado. Isso pode ter ocorrido? Até pode, mas existem várias outras pessoas que também podem ter tido interesse em executar Adriano da Nóbrega. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, ative as notificações, me siga nas outras redes sociais. O Twitter é @profileooficial e o Instagram é canal Profiléu.